Fala, boys, se você ainda não me segue no Telegram, que é isso, cara? Segue aí, link tá na descrição e também tá no primeiro comentário fixado. Além de receber os vídeos aqui do canal, você vai receber conteúdos exclusivos lá no Telegram que eu tô postando só lá. Então quase todo dia eu tô postando coisa nova e vai ser muito importante pra você. São insights maravilhosos que podem realmente fazer você enxergar a vida de outra maneira. Este é o lugar onde... Assim, eu não aguento mais. Gente, vive de dias, juro. Se você abrir o Twitter, eu acho que de 10 tweets 9 são: eu não aguento mais vida de escola, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo, eu não aguento mais pressão. Os adolescentes, eles estão surtando. Bom, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o Islã e como o Islã vai inevitavelmente dominar o mundo moderno. A menos que uma grande mudança ocorra, coisa que eu não creio que vai acontecer. Quando eu era criança, eu sempre ouvia falar de uma religião que no futuro viria a substituir o cristianismo no mundo. Eu lembro que os adultos falavam como essa religião malvadona destruiria tudo que eu já conheci e como o cristianismo teria que lutar para poder sobreviver. Agora, por que essa religião nos destruiria? Sempre foi uma dúvida na minha mente. A religião, ela claro, tinha um nome, e um nome que eu jamais iria esquecer. O nome dela era Islã. Hoje, depois de crescido, eu tenho certeza absoluta de que o Islã vai sim ganhar. Não me resta dúvida disso. Porém, ele não vai ganhar porque ele é malvadão e vai nos destruir, não. O Islã vai ganhar pela nossa fraqueza como cristãos ocidentais, principalmente pela nossa fraqueza como homens ocidentais. Olhando para o Islã hoje, eu quase que inevitavelmente percebo a superação do cristianismo por eles. E quando eu falo isso, as pessoas elas ficam geralmente com o rosto espantado. Porém, o motivo disso é bem lógico. O motivo da nossa quase inevitável derrota é a fragilidade. Uma coisa que é quase criminosa de se dizer no Brasil hoje e em qualquer país, quase qualquer país ocidental, é que as sociedades são criadas sobre duas coisas: as tradições e os homens. E as tradições elas só existem enquanto os homens forem fortes o suficiente para poder protegê-las. Ou seja, a sociedade é não só criada, mas mantida sobre as costas de homens. O homem é a sociedade. Simples. O homem fraco enfraquece a tradição e automaticamente a sociedade. Um homem forte fortalece a tradição e a sociedade. Existem 5 pontos que eu vou tratar nesse vídeo para mostrar para vocês aonde nós estamos falhando. Primeiro ponto é a emasculação do homem. O homem hoje é socialmente emasculado. Qualquer atitude que lembre, mesmo que remotamente, a ideia de masculino clássico é visto como ofensivo e machista. Temos como masculinidade frágil e masculinidade tóxicas foram cunhados para que as pessoas que não estão ligadas ao que é ser homem fossem capazes de palpitar e delimitar os papéis masculinos na sociedade. Hoje, atos que atentem contra a sua masculinidade, como dar um selinho em outro homem ou usar roupa de mulher, são normalizados como atitudes comuns ao homem. E uma vez que você se nega a diminuir a sua ideia de masculino, né? Você é automaticamente taxado de um homem de masculinidade frágil, né? Ou masculinidade tóxica, né? Isso é uma forma de impedir movimentos de defesas masculinas do próprio sagrado masculino. Até mesmo a palavra é usada e escolhida de maneira bem inteligente. Masculinidade frágil. Se você tentar manter a sua firmeza, tentar manter a firmeza da sua própria masculinidade, você, ao invés de ser visto como um homem forte, é taxado como um homem fraco. Outro termo muito usado é o da masculinidade tóxica. Se a masculinidade frágil é usada toda vez que você tenta defender o sagrado masculino, o termo masculinidade tóxica é usado toda vez que você quer, né, pôr esse masculino no mundo. Não quer que a sua mulher vá pra festa sem você? Tóxico. Eu não estou aqui pra mentir. Existe sim uma masculinidade frágil e existe sim uma masculinidade tóxica, né? Você tem uma masculinidade frágil quando a sua ideia de masculino não representa o sagrado masculino. Força, coragem, dever e honra. Um feminista é frágil. Tá entendendo? É um cara frágil. Existe sim uma masculinidade tóxica. E é quando o homem, não sabendo lidar consigo mesmo, por ser pressionado pela própria misandria, que não permite que você se veja como um ser humano e sim somente como uma ferramenta,
começa a se autodestruir no altar da misandria. O tóxico não é que o homem não aceita sua mulher na balada. O tóxico é o que se sacrifica aceitando coisas que irão lhe autodestruir em nome do profano feminino. Aceitando isso, matando um pedaço da sua alma. E tudo isso é feito por meio de 3 ferramentas: as leis misândricas, a cultura e a falta de tradição, ou melhor, a criação de uma nova tradição. As leis misândricas hoje, por meio das leis, hoje, provavelmente você conhece o termo leis misândricas e conhece as leis que são misândricas. Você já assistiu qualquer vídeo do Dom Sandro, Tiozão, Dia de Fúria, você já tem conhecimento dessas leis. Porém, hoje aqui, eu não vou falar absolutamente nada sobre uma lei específica, mas na própria existência de todas essas leis. Essas leis existem por um motivo: para castrar a ação masculina no mundo. Veja bem, eu não sou contra que um homem que, bate na mulher dele, seja preso. Não é isso que eu tô falando, não. Eu quero que ele se ferre muito. Toda vez que você agride outra pessoa, você deveria se ferrar legal. Porém, hoje, as leis são defendidas, sem nenhuma demonstração de provas. Tá entendendo? Virando o ônus da prova pro homem. Se o homem é acusado de cometer um crime, automaticamente ele tem que se defender do crime que ele foi acusado. E não ao contrário. Mas por que alguém iria querer que o ônus da prova fosse diferente, que mude, que o inocente que tenha que provar sua inocência? É simples. Para dar uma arma para as mulheres dentro do relacionamento. Para que a vontade feminina seja imposta ao masculino. Isso significa que você vai acostumar a ser castrado, ou no amor ou na dor. Ou você vai ser feminista e vai se submeter, ou você pode tentar bater de frente e aí você vai se ferrar na lei, Porém, não só as leis que causam essa castração masculina, mas a própria cultura também. Como que funciona a castração por meio da cultura? Hoje nós temos a ideia de um homem frágil imposta na mente das nossas crianças, desde a escola. Conhecimentos ideológicos que castram desde cedo o homem e que destroem a imagem do sagrado masculino, da masculinidade clássica, e colocam esse profano masculino no lugar, colocam esse neomasculinismo no lugar, são colocadas na mente das crianças desde cedo. E se isso não é suficiente, é só você olhar para a cultura ao seu redor. Hoje se produzem inúmeras séries que demonstram o que é ser um homem. O personagem principal sempre é o cara desconstruidão. O cara da masculinidade frágil. Da masculinidade frágil de verdade, E esse cara é colocado como cool, como legal, como incrível. Tem uma série que eu gosto de assistir, porque eu acho que foi uma série muito inteligente para colocar as ideias de esquerda. Uma das poucas séries de esquerda que eu assisto, que é o Brooklyn Nine-Nine. E ali o personagem principal, que é o Jake Peralta, ele é um exemplo clássico de como eles pegam um cara, constrói essa neomasculinidade e colocam nele como sendo algo legal para te influenciar de que aquilo é o novo normal. Isso não tá só em séries, mas também tá em filmes, também tá em livros, em revistas, em jornais, está em todos os lugares. Como o homem precisa se portar agora? Ele é convencido a se castrar pelas leis, porque se ele tentar bater de frente, ele vai perder tudo, pode terminar na cadeia, e pela cultura, que desde criança vai dizendo para ele como ele deveria agir. E ainda que isso fosse pouco, se instala um terceiro caminho, que é por meio da tradição, mas não da nossa tradição, mas de uma nova tradição que é posta. Hoje nós temos os próprios conceitos da tradição ocidental, que é a tradição cristã, sendo deturpados. Nós temos as ideias que nunca seriam aceitadas na Bíblia, agora sendo aceitas na nossa sociedade e sendo impostas como uma visão ideologicamente correta. O pastorado feminino, mulheres mandando em relacionamentos, a ação da mulher e a submissão do homem, que seria algo que é tradicionalmente erradíssimo diante da nossa tradição ocidental, sendo normalizados e sendo ainda descobertos, redescobertos, reeditados dentro das próprias escrituras.
né? Eles estão mudando a base da nossa tradição, transformando o cristianismo, que antes nos dava um viés de moral e ética, em uma deturpação total. E aí eu vejo hoje caras, principalmente do meio migtal, falando que o cristianismo é misândrico, que o cristianismo é ruim para os homens. E eu discordo, porque o cristianismo não é ruim. O cristianismo é são. O cristianismo faz bem tanto para o homem quanto para a mulher. Mas o que se faz hoje, né, por meio dessa nova tradição, é sim um efeito de castração do homem. Então o homem, ele é castrado por esses 3 meios: pelas leis, pela cultura e pela nova tradição impostas. Tá entendendo? O segundo ponto da nossa falha é a nossa masculinização das mulheres. Se já fosse pouco, que os homens estão cada vez mais sendo castrados e fragilizados, as mulheres hoje em dia, elas estão sendo masculinizadas. E cada vez mais. Posturas que deveriam ser tomadas por homens, ideias, atitudes que são atitudes masculinas, são cada vez mais trazidas e tratadas agora como coisas que devem ser abordadas pelo feminino. Então, se existe, é criada hoje uma inversão de polos que, por um lado, castra o homem e fala para o homem para tomar atitudes e ações femininas e pega por ações e atitudes masculinas. Assim, eles querem voltar e destruir as próprias ideias pré-estabelecidas, invertendo o que deveria ser. E a mulher hoje ela é masculinizada por meio da cultura, né? Da mesma forma que o menino na escola, ele ouve: olha, você não pode ser competitivo, olha, você não deve tentar alcançar coisas boas na sua vida, olha, você tem que ser um cara manso, você tem que ser isso, aquilo e aquilo outro. A mulher, por outro lado, ouve: você tem que competir, você tem que entrar no mercado do trabalho, você tem que tomar os primeiros lugares, você tem que mandar no seu relacionamento, é isso que você precisa fazer. E as escolas ensinando, né? Enquanto o professor chega para o aluno e diz: olha, você está sendo muito competitivo, você precisa se tornar um cara mais manso, você precisa se tornar um cara mais adequado ao que nós temos. Ele chega para a aluna e diz: olha, você precisa melhorar, você precisa atacar mais, você precisa ser alguém mais incisiva, mais competitiva, para que você consiga se formar, fazer sua faculdade, pós-graduação, trabalhar e tal. Quando eu digo cultura, não é só na própria escola, mas é também no nosso meio. Hoje, nós temos a nova era, né, da destruição dos heróis para que nasçam, por exemplo, as heroínas. Um caso disso é a própria Marvel, com a Capitã Marvel. Pô. Chega uma mulher que nós nunca conhecemos e nós não vimos nenhum filme sobre ela, que nós não temos uma justificativa sobre ela, e ela chega com uma única fala: essa personagem é a mais forte de todas. A primeira fala sobre ela foi: Capitã Marvel está chegando e ela é mais forte que o Thor e Hulk. Simples. Por quê? Para se criar essa ideia de superação da mulher sobre o homem. E aí você pega, né, a própria Capitã Marvel, vê qual é a postura que ela tem, uma postura masculinizada. Olha, 11 homens e um segredo se tornou agora 11 mulheres e um segredo. Os caça-fantasmas se tornaram as caças-fantasma. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas a figura de homem forte está sendo cada vez retirada para se colocar a figura de mulher forte. Quando lançaram o filme Rambo Eternamente, alguma coisa assim, esse filme agora é do Rambo que lançaram aí, o último, ele teve uma polêmica muito grande, porque ele era um filme visto como machista. Por quê? Porque ele mostrava a imagem de um homem com postura masculina e de mulheres, e nenhuma delas era uma mulher, entre aspas, forte. Nenhuma delas era uma super assassina, nenhuma delas era incrível em artes marciais, nenhuma delas eram masculinizadas. Então, esse foi um filme machista, foi um filme que teve uma repercussão gigantesca por ser um filme dito como um filme machista. Então vejam como a nossa cultura, ao mesmo tempo que enfraquece os ideais de homem, né, transformando os homens em seres emasculados, masculiniza as mulheres, né? E também através da própria tradição. A tradição hoje é criada, né? Essa nova tradição é criada para que as mulheres assumam o controle das coisas, para que as mulheres se tornem voz ativa, para que as mulheres dominem o mundo e para que o homem se submeta.
Então a nossa tradição, ela ao mesmo tempo que está se desfigurando para retirar o papel masculino, ela também está se desfigurando para matar o papel feminino e inverter os polos. A inversão do que foi criado. Então veja bem, nós tínhamos um padrão que fez a nossa cultura, o Ocidente, se tornar a coisa mais poderosa do planeta. Há milênios o Ocidente manda no mundo. O Ocidente curva o Oriente à sua vontade. E então se inverte os polos, se inverte a base. Nós começamos a perder. Vocês acham que é à toa? Vocês acham que é à toa?